Movendo agora para o versículo 3, nós começamos aqui com a palavra Vayash, Vayashkem, Vayashkem Abraham Baboker. Vayashkem Abraham Baboker. Então aqui nós temos novamente uma forma que você não saberia conjugar, já que nós temos aqui um refil, nós estamos aqui no tronco refil também, lembrando que isso é um tópico que você vai ver na próxima unidade, na unidade 3 do nosso curso de hebraico funcional. Então, o que nos indica que nós estamos aqui no refil é o fato de nós termos esse patar aqui sob o prefixo no PL, que isso aqui poderia nos enganar achando que nós estaremos no PL. No PL nós não teríamos esse dagesh aqui no prefixo e nós teríamos um shuvah aqui sob o prefixo e normalmente um patar aqui. Então aqui no refil você vê o oposto, você vê um shuvah, no PL você veria um shuvah patar, aqui você vê um patar shuvah. Então o refil faz o oposto que o PL faz na sua conjugação. E o refil vai ter normalmente o dagesh aqui, o PL não vai ter. Ocasionalmente o refil pode ter um dagesh aqui, certo? Na letra do meio da raiz. O PL sempre vai ter. Então, a não ser quando essa letra for uma gutural, que é uma impossibilidade, mas isso aqui não deveria enganar você achando que era um PL, por causa do prefixo aqui que não tem um shuvah, certo? Então esse é um verbo refil, shachem, que significa levantar cedo, e então aqui nós temos, e então ele levantou cedo. Então continuando a linha principal da narrativa histórica, certo? O Vayiktor aqui, agora com uma ação e não com um diálogo, como a gente viu nos primeiros 2 versículos aqui. A narrativa consistiu basicamente de diálogos, Vayomer, Vayomer, e esses diálogos com algumas ordens aqui, toma, vai, oferece, certo? E agora nós temos algumas ações em resposta a esse diálogo inicial. Vayashchem, Vayashchem. E então ele levantou. O sujeito aqui vem logo depois do verbo. O Vayiktor sempre ocorre em primeira posição. E se houver um sujeito explícito, ele vai ocorrer após o verbo. Nesse caso, nós temos o sujeito explícito que substitui o ele aqui do prefixo pronominal. E então ele disse, a gente poderia traduzir como e então Abraão disse. E então não disse. E então Abraão se levantou, certo? Então eu confundindo aqui com os disse aqui logo dos primeiros 2 versículos. E então ele se levantou, a gente pode substituir o ele aqui pelo sujeito explícito Abraão. E então Abraão se levantou, baboker. Aqui nós temos aqui a preposição beit, certo? E essa preposição tem o artigo. Note aqui o patar aqui embaixo. Você lembra da regra de que quando a preposição uma preposição inseparável como beit, lamed ou kaf ocorre e a palavra tem o artigo, a consoante da preposição irá tomar o lugar do artigo e continuará com os seus nikud, ok? Então aqui nós teríamos haboker, mas quando a preposição beit foi anexada à palavra, o rei do artigo perde lugar para o beit, certo? Mas a ideia do artigo permanece. O artigo não é perdido, simplesmente que ele não fica junto com a preposição. O rei do artigo não fica junto com a preposição, ele deixa como marca apenas os seus nikud, que é o patar e o dagesh, certo? Então,
Então, Abraão se levantou cedo pela manhã. Se levantou cedo pela manhã. E aqui nós temos mais uma ação, certo? Aqui, mais uma ação na linha principal, o Vayikol, aqui Vav, Patar, Dagesh. Vayachavosh, Vayachavosh, Vayachavosh. E então ele cingiu, e então ele amarrou, certo? Novamente aqui estamos na linha principal. E então ele amarrou ou cingiu. Qual é o objeto desse verbo? Objeto direto definido. E então ele amarrou, aqui a palavra ramor, certo? Que significa jumento. E aqui nós temos o sufixo pronominal de posse, certo? Já que é um substantivo, esse sufixo da terceira pessoa. E então ele amarrou ou ele cingiu o seu jumento. O seu jumento. Note que aqui nós temos o sinal do objeto direto definido. E essa palavra aqui, embora não tenha o artigo, ela é definida porque ela tem o sufixo pronominal indicando de quem é esse jumento, tornando essa palavra definida, certo? Esse aqui é o objeto. Então aqui temos a primeira ação, segunda ação e mais uma ação dentro da linha principal da narrativa. Nós temos a mesma raiz, lakar, aqui, só que como ela é uma raiz fraca, ela perde o lamed, certo? Ela perde o lamed. Outra coisa importante aqui é que essa raiz é exatamente a mesma daqui. Abraão está obedecendo essa ordem. Toma agora o teu filho. E aqui, e então ele tomou, certo? Não o seu filho aqui na primeira oração, essa primeira oração. E então ele tomou, o verbo lakar, o vayektor aqui. Ele tomou quem? Aqui o marcador do objeto direto, novamente. Shanei, aqui o numeral 2. Shanei, 2. E aqui na forma construta, certo? Seria na forma plural normal, seria shanim, shanim, com hirek, yod, mem, que a gente viu, por exemplo. A gente vê, por exemplo, aqui na palavra Elohim, certo? Mas a forma construta, o mem sai, e ao invés de um hirek como aqui, nós temos um tsere aqui, certo? Então, nós temos essa palavra em construto com a próxima. E então, ele tomou 2 dos seus aqui nós temos o sufixo pronominal, novamente, dos seus. Por que nós sabemos que é dos seus? Note aqui o yod aqui, antes do sufixo pronominal. Indica que essa palavra aqui está no plural, certo? Tomou 2, além do fato que são 2, né? Aqui. Então, tomou 2 dos seus rapazes, naar, ou dos seus servos, E aqui nós temos ito, aqui o sufixo pronominal novamente, só que aqui nós temos et, mas esse et aqui não é o marcador do objeto direto, certo? Quando o marcador do objeto direto vai receber sufixos pronominais, você tem um holem aqui, certo? Outo seria o que nós teríamos aqui. Quando você tem um hirek, ao invés do holem aqui no topo, nós temos a conjunção, ou a preposição com. Então, ele tomou 2 dos seus servos com ele. Ve'et, e aqui nós temos novamente o marcador do objeto direto definido. Ve'et, ele tomou os 2 servos, os 2 rapazes, e a Isaac, Yitzhak. Ve'et Yitzhak. Banou. Aqui um aposto, né? Essa palavra funcionando como aposto. Aqui o sufixo pronominal dele
E ele tomou a Isaac, filho dele, seu filho, certo? Então, nós temos aqui mais um Vayictol, que Vav, Patar, mas não tem o Dagesh. Quando não tem o Dagesh, e nós temos um Dagesh aqui na letra do meio da raiz, nós temos o Shva aqui, isso é indicação de que esse verbo aqui é um Piel. Piel. Deixa eu colocar aqui o texto, a gente ter certeza de que lembra exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós temos o Piel, nós temos aqui Piel Katal, certo? Piel Vayictol, na verdade, Piel Vayictol. Nós temos aqui o prefixo da terceira pessoa masculino singular, Piel, certo? Piel. Não se trata de um refil, como nós temos aqui. Note aqui Shiva, Patar, e aqui Patar, Shiva. Certo? A diferença entre o refil e o Piel, que normalmente não vai ter o Dagesh aqui no prefixo. O refil vai ter, o Piel normalmente não vai ter esse Dagesh no prefixo. Então, esse aqui é um verbo que está no Piel. É um Vayictol, continua na linha principal da narrativa, então é importante a gente marcar aqui esse Vayictol, faz parte da nossa espinha dorsal da narrativa, mas se trata de um Piel e não de um Katal ou de um Refil. Então, uma nova ação. Ele tomou, Abraão se levantou cedo, cingiu o seu jumento, tomou 2 dos seus servos e a Isaac, seu filho, e a próxima ação, Vayevakar, e então ele cortou ou quebrou Atzei Olá. Aqui nós temos a palavra eitz, que significa árvore, mas ela está no plural e construto, certo? Esse tsere yod, assim como o tsere yod aqui, indica que nós estamos no plural construto, certo? Então seria, na forma absoluta, seria eitzim, certo? Que significaria árvores, ou seria exatamente árvores. A palavra eitz significa árvore. Só que no hebraico existe uma particularidade em relação ao plural, que muitas vezes o plural é utilizado para designar uma forma modificada do substantivo onde o plural ocorre. Por exemplo, a palavra sangue, dam, quando é colocado no plural damim, não significa sangues, plural sangues. O plural indica, nesse caso, uma forma alterada, ou seja, sangue derramado, no caso. Aqui nós temos a palavra eitz na sua forma singular, e quando ela é colocada no plural, não significa árvores, mas sim lenha, uma forma não natural, a forma modificada de árvore, de uma planta, que seria lenha. Então, ele cortou a lenha olá, aqui a palavra holocausto, como nós vimos na primeira parte lá aqui do versículo. Oferece ele como holocausto. Então aqui ele cortou a lenha e não a árvore do holocausto, a árvore para o holocausto, certo? E aí a narrativa continua aqui com mais um Vayictol, aqui mais outro Vayictol, marcar aqui, certo? Nesse versículo só esse. Aqui nós temos Vayakam, e então ele se levantou, aqui do verbo oco, aqui a raiz oca, kum seria um vav aqui no meio, mas normalmente ele vai perder essa
vogal média aqui, um verbo oco, vayakum, e então ele se levantou, e aqui mais uma ação, vayeler, e então ele foi, a mesma raiz que nós vimos no versículo anterior, halar, teria um rei aqui, que é o verbo ir, e então ele se levantou, e então ele foi para onde? El Hamakom, para o lugar. Aqui o artigo rei, patar, dagesh. Ele foi para o lugar. Que lugar é esse? E aqui nós temos aqui o pronome relativo asher, que vai colocar essa oração dependente dessa oração anterior, modificando adjetivadamente essa palavra lugar. Que lugar é esse? Para o lugar que amar, aqui, note a diferença dos nikud aqui do verbo amar aqui, para o verbo amar aqui no versículo 2. Aqui nós temos omar, aqui nós temos o yiktol, aqui amar, nós temos o katal. Então, enquanto aqui nós temos um plano de fundo no não passado relativo, vai para o lugar que eu vou te dizer. Certo? Aqui nós temos um plano de fundo no passado relativo. Então, Abraão foi para o lugar que Elohim, que Deus havia dito, lo, para ele. Aqui nós temos a preposição lamed, junto com o sufixo pronominal da terceira pessoa, se referindo a Abraão. Então, Deus já indicou qual era o lugar, aqui, certo? E Abraão começou a obedecer ao Senhor nessa situação, e ele foi para o lugar que o Senhor tinha lhe dito. Então, aqui nós temos, deixa eu escrever aqui também para você. Você tem aqui um katal, terceira pessoa, masculino singular. Vou trazer para cá, para cima do verbo. E aqui nós temos a construção asher, vou colocar aqui na transliteração, asher seguido de katal, que nos dá a ideia de plano de fundo no passado relativo, certo? Essa construção aqui. Então, nós podemos traduzir como mais que perfeito. Aqui no versículo anterior, nós traduzimos como subjuntivo, que eu disser ou que eu vier a dizer para ti. Aqui nós temos o passado relativo. Essa ação, então, já aconteceu quando Abraão tomou essas ações. Essa ação de dizer o lugar já aconteceu. Para o lugar que ele dissera a ele. Mas quem é o sujeito aqui? Elohim. Elohim não é o objeto. Se ele fosse o objeto, ele estaria com et aqui, já que ele é definido, certo? Então, Elohim é o sujeito. E se levantou e foi para o lugar que Deus, sujeito aqui, dissera ou havia dito para, a preposição lamed, ele, com o sufixo que funciona como objeto da preposição, ok? Então aqui nós temos uma estrutura incomum, certo? Como se fosse, que não é uma oração propriamente dita, mas simplesmente algo que interrompe a sequência de Vayiktul e constrói uma espécie de suspense aqui, certo? Então, você tem aqui a palavra, a preposição beit, ba, yom. Novamente aqui você vê o artigo, certo? Sinal do artigo, embora o rei não esteja aqui, como está em Ha Elohim. Nós temos o artigo aqui
com a preposição beit, assim como tivemos aqui. Ba boker, aqui nós temos ba yom. A palavra yom significa dia. Então, ba yom, no dia. E aqui nós temos o artigo, o rei, patar e o dagesh, normal. Aqui também patar e dagesh. Ha shelishi, que significa terceiro, certo? Então, no terceiro dia. Então, tem uma relação aqui também de adjetivo atributivo. Então, por isso que eles estão concordando em gênero, número e em grau de definição. Os dois têm o artigo aqui. Então, a gente poderia traduzir essa frase que está fora da oração principal como uma espécie de transição, de uma nova cena aqui. E era o terceiro dia. Ou como se você está assistindo um filme, às vezes você tem aquela tela preta e só uma frase, 3 dias depois, alguma coisa assim, né? Então seria mais ou menos a função que isso aqui traz. Marca uma espécie de transição, interrompe um pouco essa série de ações aqui em cadeia e depois já pula 3 dias depois, onde a narrativa então continua, certo? Continua com mais um Vayiktor. Então isso aqui não é uma oração propriamente dita, certo? Não é uma interrupção para criar uma espécie de suspense. Então, aqui você tem o verbo vayissar, aqui um sin, não um shin, certo? E aqui nós temos um PL que não está na forma como nós esperaríamos normalmente, como esse verbo aqui, vayabakar. Aqui nós temos um PL e ele não está na sua forma esperada. Ele tem o dagesh aqui, não tem um shuvah aqui, mas ele se encontra nessa forma porque é uma raiz fraca. Aqui nós temos a raiz nassá. Teria um nun aqui. Então, esse dagesh aqui é um sinal de que uma letra no início da raiz foi perdida. Então, o iod foi duplicado aqui para compensar essa perda dessa letra. Então, mas o hirek e o dagesh na letra do meio deveriam ser os seus indicadores de que aqui se trata de um PL. Então, aqui, nassá é o verbo levantar, certo? Levantar. Então, ele levantou, aqui o prefixo pronominal, que é o sujeito, mas o sujeito é explicitado aqui. E então, Abraão levantou. Levantou o quê? Aqui nós temos o objeto, marcado pelo et. Levantou alguma coisa dele, certo? Aqui o sufixo. E algo no plural também. Note aqui também o yod aqui, certo? Então, Einav. Então, Abraão levantou os olhos dele. Os olhos dele. E aqui uma outra ação. Vayarei. E então, aqui nós temos a raiz ra'á. Aqui nós temos um verbo 3 rei, teria um rei aqui no final. Nós temos o verbo ver, certo? O verbo ver. Então, Abraão levantou os seus olhos, os olhos dele. E então ele viu o quê? Aqui nós temos o objeto que ele viu, indicado pelo et aqui. Ele viu Hamakom, o lugar. Hamakom, o lugar que o Senhor havia dito, né? Mei Rahok. E aqui, eu indiquei aqui que nós temos a preposição min, certo? Junto à palavra longe, certo? Distante. Preposição min, normalmente você tem o mem, hirek, certo? E o dagesh aqui. Mas como o resh se comporta como uma gutural, às vezes ele vai rejeitar o dagesh, e o hirek, que normalmente estaria aqui,
vai ser alongado para um tsere, certo? Mas aqui nós temos a preposição min, que significa de, desde, certo? Expressando a ideia de origem. Então, rachok significa distante. E então, voltando aqui para o começo, e então Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe, de uma distância, certo? Essa é a ideia aqui. Então, para finalizar, vamos descrever a nossa tradução aqui, assim como nós fizemos no segundo vídeo, aqui no vídeo anterior, para nós terminarmos esse versículo 4 aqui. Então, vamos colocar aqui para a gente traduzir o texto. Começando aqui com a primeira ação. Vayashkem, Abraham, e então Abraão, né, sujeito aqui, e então Abraão se levantou cedo, o verbo já tem esse sentido, pela manhã. Ba-boker, aqui essa palavra, pela manhã. A próxima ação. Não precisa traduzir como e então novamente, só o i vai servir, já que é o mesmo sujeito. A gente viu essa regrinha aqui, quando existe continuidade no sujeito de uma série de vai-vectores, você pode traduzir simplesmente com a conjunção i. E então ele se levantou cedo e cingiu o seu jumento, aqui lá o prefixo na palavra Hamor, aqui o seu jumento, e tomou 2 dos seus servos e a Yitzhak, né? E a Isaac. Afastar um pouquinho mais aqui, dá espaço. E a Isaac, vírgula, seu filho, Bano, certo? Aqui a gente pode colocar um ponto por aqui. E então, começar aqui mais, quebrar um pouco o texto. E então, ele cortou, ou quebrou, rachou a lenha. Embora a palavra eitz esteja no plural, nós não vamos traduzir como as árvores, como é um plural de forma alterada. A árvore vai dar lugar à lenha, que é a árvore não estado não natural, certo? A lenha do holocausto, ou a lenha para o holocausto, como você preferir. Quebrando aqui um pouco mais também. E então ele se levantou, vayakam, levantou e foi para o lugar que Ha-Elohim, Deus, havia dito, aqui o mais que perfeito, havia dito para ele. 2 espaços aqui para o versículo 4. Vamos traduzir de uma forma mais interpretativa aqui. 3 dias depois. Certo? Não existe a palavra depois aí, mas isso aqui é só como se fosse aquela cena, aquela transição de cena. 3 dias depois. Então, Abraão levantou os seus olhos, plural, né? Levantou os seus olhos, ergueu os seus olhos e viu, nós não vamos traduzir como e então novamente, já que o sujeito continua, e viu o lugar
de longe. Aqui nós terminamos nosso versículo 3 e o versículo 4. Então, no próximo vídeo nós continuaremos com o versículo 5. Eu espero ver você lá. Até mais. Muito obrigado pela sua atenção até aqui.